Nós vamos iniciar agora um estudo de um assunto muito importante, que é a estabilidade estática da atmosfera. Então nós vamos iniciar aqui com uma analogia que é bem interessante para a gente definir assim, alguns conceitos. Então vamos iniciar o estudo da estabilidade estática utilizando uma analogia de uma porção de ar a uma bola localizada em um perfil horizontal. Então vamos supor que isso aqui é um perfil horizontal de madeira, né? Aqui, e ele tem esses entalhes aqui, né? Então a bola ela faz analogia à porção de ar, né? E o ambiente é o perfil de madeira, né? Então, a bola é movimentada e logo depois largada a partir de sua posição de equilíbrio. Então, aqui nessa posição a bola, ela é movimentada e aí largada, então ela é afastada da sua posição e essa vamos chamar de perturbação, vamos perturbar a bola em relação à posição que ela está aqui em repouso. Perturbamos e retiramos a perturbação e analisamos para ver o que vai acontecer com a bola. Então, tem essa condição aqui, tem essa aqui, né, com o perfil nessa situação, e tem essa aqui com o perfil nessa situação. Ok. Então, em cada um dos casos, a aplicação de uma perturbação vai provocar uma resposta diferente do sistema. No caso A, que é esse aqui, né, a bola deverá retornar à posição original e oscilar em torno da posição inicial. Assim, a perturbação inicial não deverá não deverá amplificar. Nessa situação, diz-se que o sistema está em condição estável. Então, aqui eu perturbo a bola, ela se afasta, eu perturbei, larguei, retirei a perturbação e ela vai retornar. Na descida, o que vai acontecer? Ela vai passar da posição de equilíbrio e vai se movimentar para cá. Vamos considerar que isso aqui é um perfil sem atrito. Aí vai chegar um ponto que ela vai retornar e ela vai ficar oscilando em torno da posição de equilíbrio, porém aquela perturbação inicial não vai se amplificar. No caso B, uma ligeira perturbação lateral na bola fará com que ela se desloque cada vez mais da posição de equilíbrio inicial, então amplificando a perturbação. Nesse caso, diz que a condição do sistema é instável. Então aqui eu aplico uma pequena perturbação inicial na bola e o que vai acontecer é que essa perturbação vai amplificar, que ela vai tender a se afastar cada vez mais da posição original de equilíbrio. Então, nesse caso em que a perturbação inicial tende a aumentar, então a gente diz que o sistema é instável. Finalmente, na situação C, uma perturbação inicial na posição da bola não implicará em um retorno da bola à posição inicial, nem em um contínuo afastamento da posição inicial. A bola simplesmente vai permanecer na nova posição. Dizemos que o sistema, então, está em condição neutra ou indiferente. Então, é isso aqui. Eu pego a bola, desloco ela para cá, ela vai ficar nessa nova posição. Ou seja, a perturbação inicial nem tende a ser reduzida, como nesse caso aqui, porque eu aplico a perturbação inicial, aí vai tender o quê? A retornar à posição de equilíbrio, ou seja, a perturbação inicial tende a diminuir. Só que a característica aqui do perfil faz com que fique oscilando, mas ela sempre vai estar tendendo a retornar à posição original. Aqui, segundo caso, vai tender a se afastar cada vez mais da posição original. E aqui não, na nova posição, ela nem tende a se afastar mais da posição original, nem tende a retornar. É uma nova posição de equilíbrio, né? Então, diz que é neutro ou indiferente. Com esses conceitos em mente, então nós podemos avançar para o estudo da estabilidade estática da atmosfera, que é isso que nós vamos fazer. Vamos pegar a porção de ar,
vamos, de uma certa posição, vamos perturbar a posição dela, ou seja, ela está em uma posição de equilíbrio, eu vou retirar ela da posição de equilíbrio, vou aplicar uma perturbação, um deslocamento em relação a essa posição de equilíbrio e analisar o que vai acontecer. Se a perturbação vai tender a diminuir, ou seja, a porção de ar vai tender a retornar à posição original, se vai tender a se afastar cada vez mais, ou se vai permanecer na nova situação de equilíbrio. Então nós vamos começar a fazer a nossa análise considerando ar não saturado, ou seja, ou é ar seco ou é ar úmido, porém sem mudança de fase, né? Considere-se uma camada atmosférica na qual o lapse rate real gama, então é o lapse rate do ambiente, medido por uma radiosonda, por exemplo, seja menor que o lapse rate adiabático seco gama subscrito D, como representado nessa figura a seguir, né? Então, o lapse rate menor quer dizer que a taxa de resfriamento do ambiente é menor, ela resfria mais lentamente que o lapse rate adiabático seco. Então essa é a situação da figura 1 aqui. Então nós temos aqui no eixo vertical as alturas, né, altitudes, e aqui o eixo das temperaturas. Aí nós temos aqui em verde o gama D, que é o lapse rate adiabático seco, 9,8 graus Celsius por quilômetro, e aqui é o gama, a taxa de variação da temperatura do ambiente, como se fosse medido por uma radiosonda, né? Então, prosseguindo. Uma porção de ar inicialmente em equilíbrio na posição O, então nessa posição aqui, nesse nível Z1, é movimentada para cima ao longo de uma distância pequena, ΔZ, adiabaticamente. Então aqui, a porção de ar inicialmente está aqui, na posição O. Ela vai ser movimentada dessa distância ΔZ na vertical. Então o que acontece? É a porção de ar, eu estou acompanhando a temperatura da porção de ar à medida que ela está se movimentando para cima. Como é um processo que eu estou considerando adiabático seco, a temperatura da porção de ar vai diminuir na taxa do gama D, que é esse aqui, ó. Então, lembrando, essa é a taxa de resfriamento do ambiente, e menor que o gama D, resfria mais lentamente que o gama D, e na posição original, a temperatura da porção de ar é igual à temperatura do ambiente, ela está lá, na mesma temperatura do ambiente. Aí eu vou pegar a porção de ar agora e estou levantando ela dessa distância ΔZ, e ela está resfriando ao longo da taxa do adiabático seco. Por quê? Porque ela está sofrendo expansão, o ambiente está parado, está estático, quem está se movimentando é a porção de ar, então ela está resfriando a essa taxa aqui, né? Nesse caso, ela resfriará de acordo com gama D, o processo é adiabático seco, atingindo o novo nível Z2 na temperatura T subscrito A. Naquele mesmo nível, a temperatura no ambiente será T subscrito B. Então, a porção de ar vem até esse nível Z2 aqui. Como ela resfriou na taxa do gama D, a temperatura que ela vai chegar é essa aqui, ó, TA. Enquanto o ambiente não muda a temperatura, é fixo lá. Eu medi e eu estou considerando que é estático fixo. A temperatura do ambiente é TB, é essa aqui. Então, a temperatura com que a porção de ar chega no nível 2, TA, é menor do que a temperatura do ambiente, TB. Considerando que a pressão da porção de ar se ajusta imediatamente à pressão no nível Z2, nós vimos isso anteriormente, né? É uma das hipóteses da porção de ar. Ela se ajusta automaticamente à pressão. Então, ela saiu daqui
nesse nível tinha a mesma pressão do ambiente, chega aqui na mesma pressão do ambiente, mas a temperatura é diferente. Tá? Então, ela chegou no nível Z2, que é Z1 mais ΔZ. Então aqui é Z2, é Z1 mais ΔZ. Então no nível que ela chegou, no nível 2, né, a porção de ar na pressão, vamos aplicar a equação do estado do gás ideal à porção de ar, que a temperatura é A. Então P igual ρA, que é a densidade da porção de ar, no nível Z2, RD, processo adiabático seco, TA, T subscrito A, que é a temperatura da porção de ar. E o ambiente, nesse nível, está na temperatura, no nível da temperatura B. Então, aplicando também a equação de estado do gás ideal, P, que é o mesmo da porção de ar, porque foi ajustado automaticamente a porção de ar no ambiente, ρ subscrito B, que é a densidade do ambiente, RD, processo seco, e TB, temperatura do ambiente. Né? Então, o lado esquerdo, P é igual, então nós podemos igualar o lado direito dessa expressão com essa aqui, RD é constante, cancela, e eu vou ter que ρ subscrito A TA igual a ρ subscrito B TB. Tá? Ou posso escrever aqui, ρB é igual a ρA TA sobre TB. Né? Então eu divido os dois lados da expressão aqui por TB. Né? Então eu vou ter o quê? Nessa expressão, se TA maior que TB, né? Se TA é maior que TB, né? O que eu vou ter? ρA vai ser menor do que ρB. Né? Então, se TA é maior que TB, esse termo aqui é maior do que 1, então ρB vai ser maior que ρA, ou seja, ρA é menor que ρB. Agora, se TA é menor que TB, então esse termo aqui é menor que 1, então quer dizer que ρB vai ser menor do que ρA, ou seja, ρA é maior do que ρB. Né? Então, lembrando, o subscrito A se refere à porção de ar e o subscrito B se refere ao ambiente. No caso 1, como TA é menor que TB, como a gente viu aqui, TA é menor que TB, a porção de ar terá uma densidade maior que o ambiente. Então, aqui, TA menor que TB, quer dizer que a densidade da porção de ar vai ser maior do que a densidade do ambiente, ρA maior que ρB. Né? E, na ausência de uma forçante externa, tenderá a retornar à sua posição original. Ou seja, eu tenho o fluido, que é o ambiente atmosférico, e tenho uma porção de ar que está dentro desse fluido. Né? E a densidade da porção de ar é maior do que a densidade do ambiente. Então a tendência dela vai ser descer, retornar à posição original, porque ela chegou nesse nível. Então, estamos supondo que eu peguei a porção de ar e levei ela para cima. O que aconteceu? Ela resfriou mais rápido do que o ambiente na mesma distância vertical. Quando ela chega nesse nível 2, a densidade dela é maior do que a do ambiente. Então o que vai acontecer? Ela vai tender a descer. Então vai tender a retornar à posição original. Se o deslocamento ΔZ fosse para baixo, a porção de ar chegaria a um novo nível, uma temperatura maior que uma do ambiente, sendo, portanto, menos densa que esse, e tenderia a subir e retornar à posição de origem, O em Z1. Então vamos lá. Vamos supor que ao invés de eu levar a porção de ar para cima, a partir daqui, eu levasse para baixo. Então ela vai aquecer adiabaticamente a taxa γd. É uma taxa de aquecimento maior do que a do ambiente. Então ela chegaria a uma temperatura aqui TA, a porção de ar, maior que a temperatura do ambiente TB. Então, se TA, nós vimos, se TA maior que TB, quer dizer que ρA é menor que ρB, ou seja, a densidade da porção de ar é menor do que o ambiente. Então, o ar, a porção de ar é menos densa que o ambiente.
sendo menos densa que o ambiente, ela vai ter flutuabilidade positiva e vai tender a retornar, né? Em ambos os casos, a tendência da porção de ar foi de contrariar a perturbação inicial e retornar à posição de origem, ou seja, aplicada a perturbação, pega a porção de ar, leva ela para cima. Aí o que vai acontecer? Ela vai chegar aqui com essa temperatura menor que o ambiente. Aí eu tiro a perturbação. O que vai acontecer? Ela vai tender a retornar. Agora vamos ao contrário. Eu pego a porção de ar, levo ela para baixo, ela aquece adiabaticamente, vai chegar a uma temperatura maior do que o ambiente, menos densa, eu retiro a perturbação, espero, e o que vai acontecer? Ela vai tender, vai ser menos densa que o ambiente, vai ter flutuabilidade positiva, vai tender a retornar, né? Então, disse que nessa condição, onde o gama do ambiente é menor que o gama D, a atmosfera possui estratificação estável para ar não saturado. Ou seja, se eu perturbar uma porção de ar, ela vai tender a retornar à sua posição original. Em geral, quanto maior a diferença gama D menos gama, então, quanto maior essa diferença aqui, quanto mais tiver o gama diferente do gama D é fixo, né? O gama do ambiente é que pode modificar, né? Quanto maior a diferença, então, gama D menos gama, maior será a força restauradora aplicada à porção de ar para um dado deslocamento ΔZ, ou seja, maior vai ser a diferença de densidade entre a porção de ar e o ambiente em um determinado nível, quanto maior for a diferença entre gama D e gama, nesse caso aqui. Ou seja, maior diferença de densidade, maior força restauradora, tendendo a levar, restauradora no sentido de levar a porção de ar de volta à sua posição original, restaurá-la à sua posição de equilíbrio original. Isso a gente vai ver. Podemos obter uma expressão para a aceleração vertical de uma porção de ar em função de sua diferença de temperatura em relação ao ambiente da seguinte forma. Então, nós vimos, intuitivamente a gente já sabe dos conhecimentos que a gente tem de física, que já estudamos no passado, né? O fluido, eu tenho um certo fluido, eu tenho um corpo que tem uma densidade diferente imerso naquele fluido, ele vai tender a ter uma flutuabilidade. Se ele for, o corpo for menos denso que o ambiente, flutuabilidade positiva, vai tender a se movimentar para cima dentro do fluido. Se a densidade do corpo é maior do que a do fluido, do ambiente, ele vai tender a descer, é flutuabilidade negativa, né? Então nós podemos agora fazer uma análise a partir dessa situação, obter uma expressão para a aceleração que a porção de ar, que no caso aqui que nós estamos tratando de uma porção de ar que está sendo movimentada no ambiente. Então nós vamos considerar uma porção de ar não saturada com densidade ρ subscrito P. Então a gente vai usar o subscrito P para a porção de ar, subscrito A para o ambiente. Temperatura T subscrito P e densidade do ambiente sendo ρ subscrito A e temperatura do ambiente T subscrito A. Então essa figurinha representa esquematicamente, aqui é uma coluna de ar, né, do ambiente, que está a densidade ρA, a temperatura TA, e aqui é a porção de ar, que está na densidade ρP, temperatura TP. Sobre a porção de ar agirão duas forças. O seu peso P, que é associado à própria massa que ela tem, e o empuxo causado pelo ambiente sobre a porção de ar, que a gente chama de P', que é baseada no princípio de Arquimedes, ou seja, o empuxo que está sendo exercido sobre a porção de ar é aquela que corresponde ao que seria a resposta do ambiente caso tivesse a região da porção de ar ocupada pelo próprio fluido do ambiente. E esse é o princípio de Arquimedes.
Tá? Então, eu vou ter o peso da porção de ar, que está efetivamente sendo exercida aqui, que depende da densidade que depende da temperatura, pela equação do estado, e eu tenho o empuxo que está sendo exercido pelo ambiente sobre a porção de ar, que corresponde ao valor do peso, só que para cima, né, apontado para cima, daquela que seria exercido caso eu tivesse aqui a própria o próprio ar do ambiente, corresponde ao empuxo que está sendo exercido sobre o volume que é ocupado pela porção de ar, e esse é o princípio de Arquimedes. Então, a resultante vai ser qual? A resultante F vai ser o peso da porção de ar, apontado para baixo, então, menos a massa da porção de ar multiplicado por G, e para cima o empuxo vai ser o quê? A massa correspondente a esse volume, né? Que seria a quantidade de matéria que tem de massa se fosse o ambiente, então é MA multiplicado pela aceleração da gravidade, então o empuxo é para cima, né? Então eu vou ter MA menos MP que multiplica G, né? Então, MA é a massa do ar do ambiente, correspondente ao volume da porção de ar, e MP é a massa da porção de ar que ocupa o volume V, que nós vamos, para facilitar, considerar que é um volume unitário. Então, qual é a definição de densidade? Densidade é massa sobre volume. Então, a densidade da porção de ar é a massa da porção de ar dividido pelo volume, e ρA, densidade do ambiente, é igual a MA dividido por V. Então, nesse caso, como V é igual a 1, eu vou ter que MP numericamente é ρP e MA é igual a ρA, né? Então, a força, substituindo aqui, vai ser ρA menos ρP que multiplica G, né? Então, a aceleração que vai ser aplicada, a aceleração é o quê? Aplicada à porção de ar, vai ser a força dividido pela massa da porção de ar, né? Que a gente sabe, força é massa vezes aceleração. Se eu tenho uma certa força que está sendo aplicada, que é a força resultante, que é a diferença entre o peso e o empuxo, essa F dividido por MP, e no caso aqui, como MP é igual a ρP, vai ser F sobre ρP. Então a aceleração vai ser ρA, né? F é o que? ρA menos ρP, dividido por ρP, que multiplica G. Da equação de estado do gás ideal, nós temos que PA é ρA RdTA, aplicado então ao ambiente, e P, subscrito P, vai ser ρP RdTP, aplicado à porção de ar, né? E por hipótese, PA igual a PP, porque a porção de ar está sempre na mesma pressão, ajustada automaticamente ao ambiente, né? Então, eu vou ter que ρA é igual a P dividido por RdTA, e ρP vai ser igual a P que multiplica RdTP, porque PA é igual a PP, que é igual a P, é uma mesma pressão, então, nessas equações. Então, nós vamos ter que a aceleração A, e o que é a aceleração? É a derivada segunda da coordenada vertical, a aceleração vertical que nós estamos vendo. É d2e dt2. Né? Então, vai ser igual. Aí, usando essas expressões para ρA e ρP nessa equação aqui, nós vamos ter que A é igual a TP menos TA dividido por TA, que multiplica G. Então, é só substituir ρA e ρP. P, os termos de impressão vão se cancelar no numerador e denominador, e RD, a constante, também vão se cancelar. Então, nós vamos ter essa expressão aqui. TP menos TA sobre TA, que multiplica G, é igual a aceleração, que é o quê? D2e dt2. Então, se TP, a temperatura da porção de ar, for maior do que TA, então, temperatura aqui nós estamos usando temperatura absoluta, é sempre positivo. G, o valor absoluto de G é sempre positivo. TP menos TA. Então, aqui são temperaturas em grau Kelvin, né? Então, se TP menos TA é maior do que zero, isso é o quê? TP maior que TA.
Então, a aceleração será positiva, d2z dt2 maior do que zero. Então, a aceleração apontada para cima. Nossa orientação do eixo z é para cima. Então, temperatura da porção de ar maior que um ambiente, então está para cima, ou seja, o ar, a porção de ar é menos densa do que o ambiente. Se Tp for menor que Ta, a temperatura da porção de ar menor que a temperatura do ambiente, então d2z dt2, essa expressão Tp menor que Ta, vai ter negativo, então a aceleração vai ser negativa, d2z dt2 menor que zero, aceleração para baixo, a porção de ar vai tender a descer. E se Tp for igual a Ta, quer dizer que a aceleração é igual a zero, d2z dt2 é igual a zero. A porção de ar ela não tende nem a subir nem a descer. Então, se tem aceleração positiva, tem flutuabilidade positiva, a porção de ar tende a subir. Se Tp é menor que Ta, então tem aceleração negativa, porção de ar vai ter flutuabilidade negativa, vai tender a descer. E se Tp for igual a Ta, a aceleração é zero, a situação não vai tender nem a subir nem a descer. A rigor, os valores de Tp e Ta deveriam ser corrigidos da umidade. Porém, em geral, as correções são desprezíveis, exceto em situações específicas na camada limite atmosférica. Como nós vamos enfatizar o nosso estudo na chamada atmosfera livre, acima da camada limite, essas correções da temperatura virtual, que levam em conta a umidade, nós não vamos fazer nessa análise aqui, mas em uma aplicação a gente poderia fazer sem nenhum problema, né? Então, para simplificar, nós não vamos levar em conta a umidade, mas poderia, utilizando lá as equações de temperatura virtual, de uma maneira bem simples a gente poderia fazer, né? Então, nós vimos aqui como, do ponto de vista da aceleração, a gente pode concluir o comportamento em relação a essas diferenças de temperatura entre uma porção de ar e um ambiente. Então agora nós vamos resolver essa equação aqui, ó, essa equação da aceleração, tá? Nós vamos resolver essa equação. Então, vamos considerar essa figurinha 3 aqui. Então eu vou ter um nível Z0, vai ser a origem. Eu vou botar aqui, considerando que Z0 é igual a zero, e vou ter um outro nível Z, que está à distância ΔZ do Z0. Então esse nível Z está no nível ΔZ, tá? Então eu vou colocar aqui, é a temperatura da porção de ar, que é a mesma temperatura do ambiente no nível zero. Lembrando, sempre a porção de ar, no nível de onde ela sai, ela tem a própria temperatura do ambiente. Aí, à medida que ela se desloca para cima ou para baixo, é que ela vai mudando a temperatura, que eventualmente a mudança pode fazer com que ela chegue no novo nível, acima ou abaixo, a temperatura diferente do ambiente. Então vamos supor aqui que no caso, ainda vamos considerar que o gama é menor que gama D, ou seja, a taxa de resfriamento do ambiente é menor que a taxa de resfriamento do processo adiabático seco. O ambiente e a porção de ar nesse nível têm a mesma temperatura. O ambiente ao longo da distância ΔZ resfria nessa taxa gama, então a temperatura no nível Z igual a ΔZ vai ser TA, essa temperatura do ambiente, e a porção de ar ela resfriou ao longo do gama D, que é a taxa de resfriamento do adiabático seco, e chega na temperatura Tp aqui, então no novo nível ΔZ. Então, a porção de ar é deslocada para cima a partir da posição de equilíbrio em Z igual a Z0 igual a zero, para a posição Z igual a ΔZ, ligeiramente acima de Z0, onde a temperatura ambiente é TA, né? A porção de ar é então liberada. Então, desloquei e aí eu libero na nova posição. Pode-se obter uma expressão para o deslocamento subsequente da porção de ar da seguinte forma. Inicialmente vamos fazer uma aproximação finita de primeira ordem. É uma aproximação linear,
né? Então a gente vai aplicar aqui uma aproximação de diferença finita linear. Como? Nós vamos aproximar o gradiente vertical de temperatura por uma diferença finita, considerar que o resfriamento, a taxa é linear. Então, menos dt dz é o quê? Do P, da porção de ar, isso daqui é o quê? É a taxa de resfriamento da porção de ar, que é menos o gradiente vertical de temperatura da porção de ar. Então, vai ser aproximado linearmente pela temperatura final, Tp, menos a temperatura inicial, T0, dividido por ΔZ. Então, é dt dz. Então, estamos aproximando dt por ΔT, que é a temperatura final menos inicial, T em cima menos T embaixo, dividido pela diferença ΔZ, que é a distância. Então, aproximamos essa derivada por uma variação finita. Sinal menos aqui, T final menos T inicial, Tp menos T0, dividido por ΔZ, que é o próprio gama D, né? E vamos fazer a mesma coisa para o ambiente. Menos dTdz do ambiente vai ser aproximado por o quê? Temperatura do ambiente aqui final, TA, menos o T0. Então, ΔT, T final menos T inicial, dividido pela variação ΔZ. Então, vai ser TA menos T0 dividido por ΔZ, com sinal menos na frente, que é menos dTdz, que é o próprio gama, que é a taxa de variação. Então, estamos aproximando essas taxas de variação aqui por aproximações lineares, né? Ah, mas essa daqui a gente sabe que é constante, G sobre CP. Ok, mas essa aqui a gente não sabe. Então, estamos considerando que é suficientemente pequena e estamos fazendo uma aproximação linear consistente para os dois valores de gama D e gama. Então, eu teria o quê? Que TP, né, nessa aqui, vai ser igual a T0 menos gama D ΔZ. Né? Reescrevendo essa equação aqui, que isso é igual a gama D, multiplico aqui dos dois lados por ΔZ, passo T0 para o outro lado, eu tenho isso aqui. Faço a mesma coisa com essa aqui, eu vou ter que TA é igual a T0 menos gama ΔZ. A mesma coisa aqui, multiplico os dois lados por ΔZ e passo T0 para o outro lado. Então, faço TP menos TA, pego essa expressão e diminuo dessa. TP menos TA vai ser o quê? ΔZ, que multiplica gama menos gama D, porque T0 vai ficar T0 menos T0, se anulam, né? Ao multiplico essa expressão aqui por menos aqui e menos aqui, eu vou ter menos ΔZ, que multiplica gama D menos gama, ou seja, multiplico por menos 1 aqui e menos 1 aqui. Então, vou ter essa forma que está aqui. Tá? Então, eu vou levar essa diferença, TP menos TA, né, nessa forma que está aqui, a expressão de D2E dt2, né, que é essa aqui, tem aqui TP menos TA. Então, eu vou ter TP menos TA sobre TA que multiplica G, e eu vou colocar aqui esse valor ΔZ, como eu considerei Z0 igual a zero aqui, esse ΔZ é a minha altura Z, que é a variável que eu quero saber o deslocamento, né? Então, eu vou colocar ΔZ como Z. Então, D2Z dt2 vai ser igual TP menos TA, isso aqui, ó, menos ΔZ, que multiplica gama D menos gama. Eu substituí ΔZ por Z, pelo valor do deslocamento Z que eu tive, né? Então, fica menos gama D menos gama que multiplica Z, que multiplica G sobre TA, que está aqui. Ou D2Z dt2 mais passo gama D menos gama para o lado esquerdo, todo esse termo vai ficar mais gama D menos gama, G sobre TA, que multiplica Z igual a zero. Tá? Aí nós vamos, então eu tenho uma equação diferencial ordinária de segunda ordem aqui, D2Z dt2 e Z aqui. Então a minha variável dependente é Z. Eu quero saber como vai ser o deslocamento, a posição Z que ela vai ter ao longo do tempo, né? Então nós vamos definir esse termo gama D menos gama, que multiplica G sobre TA. Isso daqui nós vamos definir dessa forma, N ao quadrado.
Vamos chamar esse termo aqui de n ao quadrado. Tá? E vamos substituir. Então, d2e dt2 mais n2, que multiplica z igual a zero. Tá? Então, se gama d for maior do que gama, esse termo aqui é positivo. Tá? A atmosfera estável. Então, nós vimos situações onde gama d é maior que gama, é a atmosfera estável, porque a porção de ar tende a voltar para a posição original. Então, isso quer dizer o quê? N2 é o quê? Gama d menos gama. G é sempre positivo, é o valor absoluto da aceleração da gravidade. TA é uma temperatura Kelvin, é positiva. Então, gama d menos gama, isso aqui é positivo. Então, N2 maior que zero. Então, neste caso, a solução da equação diferencial ordinária, né, vai ser obtida a partir dessa chamada equação característica. Eu coloco aqui lambda ao quadrado para substituir a derivada segunda, mais n ao quadrado é igual a zero do procedimento para a solução de equações diferenciais ordinárias. Então, lambda 2 vai ser igual a menos n2. Então, lambda vai ser igual a mais ou menos i, que é a raiz de menos 1, e multiplica n. Por quê? Porque n2 é um valor positivo. Então, a raiz quadrada de menos de um valor negativo vai ser mais ou menos in. E, nesse caso, a solução da equação diferencial ordinária vai ser essa aqui. Z igual a cosseno de nt mais b seno de nt. Isso aqui a gente aprende quando aprende a resolver a equação diferencial ordinária. O procedimento é esse. Nesse caso, essa é a equação característica. Essa vai ser a solução da equação característica, que no caso é a solução oscilatória, tem essa forma aqui. Né? Então eu tenho aqui duas constantes, né, que eu preciso descobrir quais são os valores a partir das condições iniciais. O meu problema é a derivada segunda em relação ao tempo, então eu preciso de duas condições iniciais. Então as condições iniciais que eu vou ter, primeira, a posição z no instante t igual a zero, eu vou chamar de z0, e eu vou dizer que a velocidade inicial dz dt no instante t igual a zero é igual a zero. Então ela estava parada na posição z0. Então eu vou fazer o seguinte, dz dt, eu vou pegar essa expressão e derivar em relação ao tempo. Então dz dt vai ser menos na seno de nt mais nb cosseno de nt, derivando aqui em relação ao tempo. Aí eu vou aplicar a minha condição de dz dt em t igual a zero é igual a zero, ou seja, eu substituo t igual a zero aqui e coloco igual a zero. Então dz dt de zero vai ser o quê? Seno de zero, esse termo some, isso aqui vai ser 1, então eu vou ter que nb é igual a zero. Ou seja, nesse caso, b vai ser igual a zero para satisfazer essa condição. Então a minha expressão para z vai passar a ser a cosseno de nt só, porque b é igual a zero. Aí agora eu vou ter que dz dt vai ser menos na seno de nt, tá? Nessa expressão aqui. E aí eu vou usar a segunda condição inicial, vou fazer t igual a zero, o valor de z0 aqui. Então z de t igual a zero é a cosseno de zero, porque t igual a zero, mais b seno de zero, né? Que nesse caso seno de zero é igual a zero, então eu vou ter que a cosseno de zero é 1, é igual a z0, a minha posição inicial. Então substituindo aqui na expressão, zt vai ser z0 cosseno de nt. Então a minha expressão, esse termo b é igual a zero, eu fiquei com z igual a cosseno de nt, obtive da condição inicial que a é igual a z0, substituo aqui, então z de t vai ser z0 cosseno de nt, que é uma solução oscilatória com frequência angular n. Então, isso aqui ó, é a frequência oscilatória. Eu vou variando t e a solução z vai oscilando, né? Que é uma solução oscilatória com frequência angular dessa oscilação é n. Então, quando eu fiz apliquei aqui essa definição de N2, na realidade é para facilitar na hora da gente fazer essa interpretação aqui. Isso aqui é o quadrado da frequência de oscilação dessa solução aqui, né? Esse N, então, é uma frequência de oscilação, né, Z, chamada frequência de Brunt-Väisälä.
né? Que a gente chama essa frequência aqui N, a definição de N. Gama D menos gama que multiplica G sobre TA. Né? Que é uma medida da estabilidade estática. Pois quanto maior o seu valor, que depende de gama D menos gama, ou seja, aqui vai depender da temperatura do ambiente, o G, que é a constante, mas depende também fortemente desse gama D menos gama aqui. Tá? Então, quanto maior o gama D menos gama, maior o valor de N, maior a frequência de oscilação, né, da porção de ar e maior, portanto, será a estabilidade. Então, vamos lá, vamos interpretar. Se eu pegar a porção de ar, eu nessa situação, gama D maior que gama, atmosfera estável. Pego a porção de ar, levo ela para cima. Largo a porção de ar, aquela perturbação inicial que eu apliquei, eu retiro a perturbação. Aí o que vai acontecer? A porção de ar vai tender a retornar à sua posição original. Aí o que ela vai fazer? Estava aqui, aí ela vai descer, e o que acontece? Nesse movimento descendente, ela vai descer e como ela tem inércia, ela não vai parar aqui. Ela recebeu uma aceleração para baixo, ela vai passar o ponto de equilíbrio original dela e vai continuar descendo. Aí, quando ela desce, nós vimos que quando ela desce, quando gama D é maior que gama, ela ganha flutuabilidade positiva, ela tende a retornar. Aí ela possui inércia, vai passar da posição original de equilíbrio e continua subindo. Aí o que acontece? Ela ganha flutuabilidade negativa nesse caso, tende a retornar à posição original. Estamos supondo aqui, nesse caso, que não existe efeito de perda de energia por causa de viscosidade, então ela vai fazer isso. Oscila, desce, sobe, desce, ela passa pelo ponto de equilíbrio e fica oscilando em torno da posição de equilíbrio. A frequência com que ela oscila em torno da posição de equilíbrio chama-se frequência de Brunt-Väisälä. E o que acontece? Quanto maior for essa diferença, nós vimos, quanto maior a diferença entre gama D e gama, maior o valor da força restauradora, maior vai ser a aceleração. Então, quanto mais estável está a atmosfera, maior vai ser a força restauradora, mais rápido ela vai oscilar. Então, essa é a interpretação da solução analítica da frequência de oscilação com o processo físico de estabilidade. Né? Então, no caso, a atmosfera estável pega a porção de ar, que aí, se nós lembrarmos aqui, ó, da nossa figurinha, é isso aqui. Peguei a bolinha, afastei ela aqui, larguei, o que ela vai acontecer com ela? Ela vai ficar oscilando em torno da posição inicial dela. É isso que aconteceria com a porção de ar. Eu pego ela, movimento ela para cima ou para baixo. Se eu movimentar inicialmente para baixo, o que vai acontecer? Vai tender a subir e retornar à posição, vai passar e ela vai ficar oscilando. Essa solução oscilatória vai ter uma frequência chamada frequência de Brunt-Väisälä. Né? E isso efetivamente ocorre na atmosfera. Sob determinadas condições, você pode ter, por exemplo, uma montanha em que a condição da atmosfera é de estabilidade estática e o escoamento empurra o ar, né, o escoamento de grande escala, e força o ar a subir a montanha. Então o que acontece? O ar pode estar em situação de estabilidade e aí ele é forçado pelo escoamento de maior escala a subir a montanha. Ao passar a montanha, o que vai acontecer? O ar vai tender a retornar à sua posição original, porque ele subiu a montanha, tende a descer. Quando ele descer, ele vai descer e eventualmente passa da posição de equilíbrio e as porções de ar depois da montanha, elas vão ficar oscilando, porque desce e passa da posição de equilíbrio, sobe e assim sucessivamente. Então isso pode provocar ondulações que a gente chama isso de onda de sotavento. Né? Então, do ponto de vista meteorologia, em hidrologia, temos a nossa posição aqui, tem um escoamento nesse sentido. Eu sou o observador. O escoamento, antes de chegar à posição que eu estou, está vindo para mim, eu chamo isso de barlavento. Está vindo de trás
e está seguindo para lá, da minha posição para lá, eu chamo de sotavento em meteorologia. Em hidrologia, a gente diz, a montante, o escoamento está vindo, passa por mim e depois da minha posição eu chamo a jusante. Isso é que a gente usa em hidrologia, quando está falando de rio. Em meteorologia, a gente fala barlavento, escoamento vindo antes de chegar na minha posição é barlavento e depois da minha posição é sotavento. Então, por isso que chama onda de sotavento. O ar sobe a montanha, desce e ele começa a oscilar. E isso ocorre em situações de atmosfera em estabilidade estática estável. Então, prosseguindo. As camadas de ar com lapse rate negativo, ou seja, o gama menor que zero, o que implica que dTdz é maior que zero, ou seja, a temperatura aumenta com a altitude, né? Essas regiões nós já vimos, chamamos de inversões, né? Ou inversão térmica, né? Essas situações nós vamos ter um valor de gama D menos gama que é muito elevado, porque sendo o gama negativo, então vai ser gama D mais um determinado valor, né? Tem um valor absoluto. Então, o gama, a operação gama D menos gama vai ter um valor muito elevado, indicando que grande estabilidade. Então, a atmosfera está muito estável. Então, se a temperatura aumenta com a altitude, então a gente está tendo camadas de ar menos denso em cima de ar mais denso, e isso quer dizer que é uma situação de grande estabilidade, né? Então, no caso de haver uma inversão, ou seja, uma camada atmosférica em que a temperatura aumenta com a altitude, né? Sobre a camada limite atmosférica, então nós temos a superfície, a parte inferior da troposfera, a gente chama camada limite atmosférica. Então, há várias situações em que nós temos acima da camada limite atmosférica um trecho, uma camada, né, que ela tem uma inversão térmica, a temperatura aumenta com a altitude, né? Então, nesse caso, né, que é citar a camada limite atmosférica porque é relativamente comum ocorrer isso sob determinadas condições, essa camada em cima, e muito estável, né, ela vai agir como uma tampa, né, uma tampa entre aspas, que ela está limitando a parte superior da camada limite, inibindo o movimento do ar ascendente, impedindo, portanto, a dispersão para níveis acima da camada limite de poluentes eventualmente emitidos na região da camada limite. Então, nós temos a camada limite, em cima dela, uma camada bem estável. E o que a gente viu do comportamento de porções de ar em região onde o lapse rate de estabilidade estática estável, né? A porção de ar ela tenta se movimentar para cima, por exemplo, vamos imaginar uma porção de ar que está dentro da camada limite e ela atinge essa região de grande estabilidade. Na região de grande estabilidade, o que vai acontecer? Ao chegar nessa região, a porção de ar vai tender a voltar, a descer, retornar para a camada limite. Então, se essa porção de ar estiver transportando poluentes que foram emitidos aqui na camada limite, em cima está estável, né? Ela está tentando sair da camada limite e estar transportando poluentes que foram emitidos aqui, né? Eventualmente atinge essa região de grande estabilidade, vai retornar. Então esse poluente ele vai acabar ficando confinado dentro da região da camada limite, né? E isso dificulta o processo chamado dispersão do poluente na atmosfera, né? Que é espalhar o poluente por um volume maior. Nesse caso, se eu tiver essa região no topo da camada limite com essa inversão, então, eventualmente, o ar atmosférico da camada limite que quer sair dela vai encontrar essa região de estabilidade e vai ter dificuldade. Em algumas situações, consegue romper essa estabilidade
e sair da camada limite, mas muitas vezes fica limitada. Então a circulação é controlada pela presença dessa inversão e não permite que o ar da camada limite ele seja trocado ou mude, passe para a região acima, que a gente chama de atmosfera livre, né? Nós vamos voltar agora à figura 2, e aí vamos ver o segundo caso, que é o gama maior que gama D, né? Então, voltando aqui à figura 2, essa aqui, então nós temos que o gama é maior que o gama D, né? Ou seja, a taxa de resfriamento do ambiente agora o valor é maior, ou seja, resfria mais rápido com a altitude do que de acordo com a diabática seca. Então nós vamos seguir no texto lá, mas já vamos ver qual é a situação aqui agora. Análogo ao que a gente viu anteriormente, tem essa posição O aqui, eu tenho uma porção de ar aqui, está na mesma temperatura que o ambiente nesse nível e na mesma pressão. Aí vamos supor que uma porção de ar daqui é deslocada para cima dessa distância ΔZ, né? E aí a porção de ar vai seguir a taxa de resfriamento no movimento vertical, vai resfriar de acordo com a diabática seca, que é gama D. Então vai seguir essa linha verde aqui. Quando chegar aqui no nível Z2, a ΔZ acima de Z1, o que vai acontecer? A temperatura da porção de ar é a temperatura TA, enquanto a temperatura do ambiente, que está fixo de acordo com o que a gente avaliou, por exemplo, numa radiosondagem, está resfriando dessa forma, a temperatura do ambiente aqui é essa temperatura TB. Tá? Então, o que vai acontecer? A porção de ar chegou no nível Z2 com uma temperatura TA maior do que a temperatura TB. E nesse caso, o que nós vimos? Que quando TA é maior que TB, quer dizer que ρA é menor que ρB. Então quer dizer o quê? Que a porção de ar, representada aqui a variação da temperatura pela linha verde, gama D, a densidade da porção de ar é menor que a do ambiente. E aí o que vai acontecer? Ela vai ter flutuabilidade positiva e vai tender a continuar subindo. Então eu desloquei ela para cima, e aí ela chegou aqui com uma temperatura maior, então causei uma pequena perturbação nela. O que aconteceu? Essa perturbação vai tender a se amplificar, porque a porção de ar vai tender a continuar subindo. Se fosse o movimento contrário, eu vou pegar a porção de ar e vou levar ela para baixo. Então ela vai aquecer adiabaticamente. Nesse caso, ela vai aquecer seguindo a linha da adiabática seca, gama D. Então, por exemplo, nesse nível aqui, essa é a temperatura do ambiente e essa seria a temperatura da porção de ar. E a porção de ar está numa temperatura menor do que o ambiente. Consequentemente, a porção de ar estará mais densa do que o ambiente que está em volta. Sendo mais densa, ela vai ter flutuabilidade negativa, vai tender a descer. Ou seja, eu imprimi uma perturbação inicial nela para baixo. Quando ela chega num deslocamento infinitesimal ΔZ para baixo, ela chega aqui com uma densidade maior que o ambiente, vai tender a continuar descendo, né? Então vai tender a amplificar aquela perturbação inicial que eu apliquei. De acordo lá com o que a gente viu naquela visão conceitual de estabilidade, então do sistema, de estabilidade de um sistema, se eu aplico uma perturbação inicial e essa perturbação tende a aumentar, a amplificar, então eu estou em condição de estabilidade e equilíbrio instável, né? Então, vamos voltar lá ao texto. Então, gama maior que gama D, uma porção de ar não saturado que seja deslocada para cima a partir de O,
chegará ao nível Z1 mais ΔZ, que é o nível Z2, com uma temperatura TA da porção de ar maior do que TB, no mesmo nível, né? Nesse caso, a densidade da porção de ar, aí a gente está usando o ρ subscrito P, né, de porção de ar, será menor que a do ambiente, que é ρA, o que implicará em uma força resultante para cima, que nós vimos. No caso, quando a densidade da porção de ar é menor que o ambiente, tem aceleração para cima, que irá acelerar a porção de ar para cima, tendendo a se afastar cada vez mais da posição inicial de equilíbrio, ou seja, amplificando a perturbação inicial. De forma semelhante, se a porção de ar for deslocada para baixo, ela vai aquecer adiabaticamente e chegará ao nível com temperatura mais baixa que o ambiente, no entanto, porque o gama é maior que o gama D, né? Sendo mais densa que um ar ambiente no mesmo nível, o que fará com que ela seja acelerada para baixo, afastando-se mais da posição inicial. Nessa situação, gama é maior que gama D, em que gama é maior que gama D, diz que a atmosfera está com estratificação instável ou estaticamente instável para o ar não saturado. Em geral, essas situações de instabilidade não permanecem por muito tempo na atmosfera livre, acima da camada limite, pois a mistura vertical favorecerá a eliminação dessa estratificação. O que acontece é que a atmosfera, o fluido, qualquer perturbação que é introduzida no escoamento do fluido provoca a mistura por turbulência. Então, a tendência da turbulência é misturar propriedades no ar e tornar mais homogêneo o comportamento das propriedades na vertical, devido a essa mistura, né? Então, na camada acima da camada limite, a atmosfera livre, o que acontece é que a tendência do escoamento, se eu chegar a ter essa situação de instabilidade, a tendência da coluna de ar da atmosfera ela vai tender a se misturar as propriedades e tentar retornar a uma situação de equilíbrio. É uma reação que o fluido atmosférico tem para não permitir que essa instabilidade permaneça, né? Então, vai tender a eliminar essa estratificação. No entanto, condições de instabilidade podem ser persistentes na camada superficial da camada limite atmosférica, imediatamente acima da superfície, quando houver aquecimento significativo da superfície por radiação solar. Então, o que acontece? Na camada limite atmosférica, então, tem a superfície, e essa parte inferior da troposfera é a camada limite atmosférica. A parte de baixo da camada limite atmosférica, imediatamente acima da superfície, chama-se camada superficial. Ela tem algumas propriedades particulares lá, que nós não vamos ver aqui. Isso é visto em outra disciplina, né, de micrometeorologia. Então, essa camada superficial, o que acontece é o ar que está imediatamente acima da superfície, em contato, lá ali na interface. E o que acontece? A radiação solar incidente sobre a superfície aquece a superfície, nós vimos isso, e o ar imediatamente acima da superfície vai ser fortemente influenciado e aquecido por essa camada. Então, por exemplo, quando a gente tem a radiação solar intensa sobre o asfalto, por exemplo, o cimento, num dia de verão, então o que acontece? A gente vê a temperatura pode chegar a 30, 40, 50 graus, muito próximo ali da superfície, né? E alguns centímetros acima, ela está a cerca de 5, 10 graus mais baixa a temperatura. Então, esse é um perfil em que essa região do ambiente ela vai estar com um gama muito grande, resfriando muito rápido, porque está muito quente embaixo e rapidamente esfria, né? Uma distância pequena. Então fica com um gama muito grande, uma taxa de resfriamento alta. E aí o que acontece? Fica bem instável essa região, bem próxima da superfície. Aí o que acontece? Essa região vai estar muito favorável a porções de ar serem elevadas, porque
reduz a densidade, ela sobe, sofre essa perturbação e continua subindo, né? Mas essa é uma região muito particular. Então, mesmo existe a reação, lógico, do sistema que está tentando buscar retornar à condição de equilíbrio, e a turbulência vai tentar restaurar essa situação de equilíbrio, misturando as propriedades do fluido. Só que ali naquela região, continuamente recebendo radiação solar, o processo de mistura não é suficientemente eficiente para retornar a um perfil menos de gradiente menos acentuado. Então, é persistente ali essa instabilidade, né? Devido a esse efeito da incidência contínua da radiação solar. Então, embora a atmosfera tente sempre retornar à situação de equilíbrio, nessa situação específica, né, a incidência da radiação solar, nessas condições, não vai permitir que se restabeleça esse equilíbrio, e vai ter instabilidade contínua ali, enquanto estiver incidindo de forma intensa a radiação solar ali, a radiação de onda curta, aquecendo a superfície e, consequentemente, a parte de baixo da atmosfera, e vai ter ar menos denso embaixo de ar mais denso. Então, a tendência dessa estratificação é inverter. O ar que está embaixo, menos denso, quer subir, e o ar mais denso que está em cima quer descer, para retornar ao equilíbrio. Só que o contínuo aquecimento embaixo vai fazer com que haja continuamente esse movimento do ar de baixo para cima, né? Do ponto de vista analítico, né, uma situação de instabilidade, nós podemos voltar à expressão da aceleração de uma porção de ar que se movimenta na vertical, a partir da posição Z0, que nós vimos anteriormente, é a mesma expressão, né? D2E dt2 mais N2E igual a zero, com N2 definido como G sobre TA, gama D menos gama. Com gama maior que gama D, que é o nosso caso, então nós vamos ter que N2 é menor do que zero, certo? Então N2 é menor que zero. A equação característica, então, vai ser lambda 2 igual a menos N2, né? Nós já vimos lá, a equação característica é a mesma. Agora, N2 é menor que zero. Então, menos N2 é maior que zero. Então, lambda 2 vai ser igual a um valor positivo. Então, nesse caso, vai ter duas raízes. Lambda vai ser igual mais ou menos valor absoluto de n. Então, no caso, as duas raízes são reais. No primeiro caso, quando N2, nós vamos ter menos N2, com N2 positivo, então lambda vai ter, as raízes vão ser imaginárias. Nesse caso aqui, com N2 negativo, menos N2 é positivo, então as raízes da equação característica vão ser reais, mais ou menos um valor absoluto de n. Nesse caso, a solução da equação diferencial ordinária vai ser z de t igual a que multiplica exponencial de mais valor absoluto de n que multiplica t, mais b que multiplica exponencial de menos valor absoluto de nt, né? Então, no caso, vão ser as raízes, né, da função exponencial aplicada multiplicado pela variável independente que é t. Então, vamos notar que o primeiro termo, esse aqui, cresce exponencialmente no tempo, né? É positivo. Enquanto o segundo termo decresce exponencialmente no tempo. Então, essa expressão é uma função do tempo para o quê? Para o deslocamento z, né? Então, o que acontece? Se eu aplico um pequeno deslocamento inicial, aí nós vimos assim, no caso ali que a gente fez a análise, pega da situação z igual a z0, leva até z igual delta z, e aí o que acontece com o deslocamento z a partir daquela posição para cima? Z
como t é uma função exponencial positiva, e esse termo aqui, ao longo do tempo, ele cresce exponencialmente, enquanto esse diminui. Então, rapidamente, esse termo vai ser o termo dominante dessa solução, e aí z só vai tender a aumentar exponencialmente no tempo. Ou seja, é a situação de instabilidade. A porção de ar deslocada para cima vai continuar tendendo a se deslocar para cima, né? Z vai aumentar continuamente no tempo, né? Daí o deslocamento Z em relação a Z0 tenderá a aumentar continuamente. Então, por isso, é a situação de instabilidade. Perturbou inicialmente e vai continuar aumentando o deslocamento. Só uma observação. No entanto, essa solução aqui, ela não será mais válida para valores do deslocamento ΔZ muito grandes, devido à aproximação de primeira ordem do gradiente de T. Então, lembra que para resolver a equação, nós consideramos, para estimar o gradiente de temperatura, nós consideramos que o dt era uma função linear. Então, era T0 mais o gama que multiplica o ΔZ, né? Nós consideramos isso para aproximar o valor da temperatura num segundo nível, para poder estimar o dt/dz como uma diferença finita. Então, o que acontece é que à medida que a porção de ar vai se afastando muito rapidamente, essa minha aproximação de primeira ordem, ela já não será mais válida, né? Então é só uma observação. Eu não posso aplicar essa solução para deslocamentos muito grandes, porque vai estar violando a minha hipótese de que a temperatura ela vai estar variando linearmente com a temperatura no intervalo pequeno. Mas só me interessa, para efeito de análise, ver esse comportamento inicial. Então é só uma observação para saber que há uma limitação onde eu posso usar essa equação. E a partir dali, aí possivelmente eu teria que fazer aproximação de ordem mais elevada para representar o perfil de temperatura. Então, é só uma pequena observação sobre a validade dessa expressão. Mas, de qualquer forma, isso não contraria o que a gente verificou. As análises são sempre considerando deslocamentos pequenos. Então, a gente desloca um pouquinho e vê o que vai acontecer. E, no caso, ela vai continuar se afastando da posição inicial de equilíbrio, né? Então, prosseguindo, na mesma equação, podemos verificar que se γd igual a gama, ou seja, a taxa de resfriamento da adiabática seca é igual à taxa de resfriamento do ambiente, nós vamos ter que TA é igual a TB, né? Então, vamos lá, a figurinha, dá uma olhada. Então, assim, se gama D é igual a gama, né? Então teria uma linha só aqui, a porção de ar ela vai subir e vai resfriar de acordo com a adiabática seca, e o gama, supondo que é igual ao gama D, a temperatura, então, TA seria igual à temperatura TP, ou seja, a temperatura da porção de ar, quando chegar no nível ΔZ, vai ser igual à temperatura do ambiente, supondo que essas linhas, que gama é igual ao gama D, a variação da temperatura da adiabática seca é igual à do ambiente, né? Então, nesse caso, vamos ter igual TA igual a TB, o que implica em ρ de A igual a ρ de P. Nesse caso, não haverá tendência a subir ou descer na nova posição, porque a densidade da porção de ar é a mesma densidade do ambiente. Dizemos então que a atmosfera possui condição de estratificação neutra, ou estratificação estática neutra, ou estabilidade estática neutra para o ar não saturado. Por favor, corrijam aí na nota, está escrito saturado, mas é para ar não saturado. Tudo por enquanto a gente está considerando que não há mudança de fase, não há saturação. Bom, empregando a definição de temperatura potencial θ, que é a equação de Poisson, θ igual a T, P0 sobre P elevado a R sobre CP,
a equação hidrostática, dPdZ é igual a menos ρg, e a equação de estado de um gás ideal, P igual a ρRT, é possível obter relações entre a condição de estabilidade da atmosfera e o gradiente vertical de θ. Então, essas relações, vamos destacar aqui o seguinte. O que nós temos feito para avaliar a estabilidade é comparar o gradiente da adiabática seca, o gama D, com melhor dizendo, o lapse rate da adiabática seca, gama D, com o lapse rate do ambiente, gama. Agora, nós vamos poder fazer essa avaliação da estabilidade em que essa comparação vai ser feita não de gama com gama D, mas o que a gente vai comparar é o gradiente de temperatura potencial com um valor zero. Tá? Então, utilizando essas expressões aqui e algumas manipulações algébricas, nós podemos analisar o resultado e obter essas relações aqui. Que a condição de estabilidade vai ser avaliada pelo gradiente vertical de θ. Então, as relações são as seguintes. Se γd é maior que γ, a estratificação é estável. E, nesse caso, dθdz é maior que zero. A temperatura potencial aumenta com a altitude. Cuidado, não confundir. Não é inversão de temperatura aqui. Eu posso ter dTdz menor que zero, ou seja, temperatura diminuindo com a altitude, e ter dθdz maior que zero. Agora, a inversão é dTdz maior que zero. A temperatura aumentando com a altitude. Quando dTdz é maior que zero, dθdz também será maior que zero. Agora, dθdz maior que zero pode ocorrer com dTdz menor que zero. A temperatura pode diminuir com a altitude e, mesmo assim, a temperatura potencial aumentar com a altitude. Então, não confundir. Tá? Então, a estratificação estável é dθdz maior que zero. Quando γd menor que γ, é estratificação instável, então dθdz é menor que zero. Tá? Nessa situação que γd menor que γ. E quando γd é igual a γ, a estratificação é neutra, dθdz é igual a zero. Então lembra, o que a gente viu? Quando eu tenho uma porção de ar que ela está se movendo verticalmente na atmosfera, e ela está resfriando adiabaticamente, no caso que a gente está considerando um movimento para cima, o que a gente viu? O processo é adiabático, de acordo com a adiabática seca, e o que acontece nesses casos? A temperatura potencial é conservada. A temperatura potencial é conservada. Né? Então, se a temperatura potencial é conservada e eu tenho uma situação que é neutra, quer dizer que a temperatura, o perfil de temperatura do ambiente é igual ao perfil de temperatura da adiabática seca. Então, seguindo a adiabática seca, a temperatura potencial é conservada, quer dizer que o perfil de temperatura da atmosfera, do ambiente, ele tem o mesmo valor que tem a temperatura potencial na superfície, que é o valor da temperatura, por exemplo, em 1000 HPa. Então, essa situação é de estabilidade estática neutra. A porção de ar está subindo, mantendo sua temperatura potencial, e em qualquer nível está igual ao da temperatura do ambiente. Já se dθdz é maior que zero, quer dizer que o ambiente, quando a gente fala assim, a estratificação estática é do ambiente. Ele está estável, e quando dθdz menor que zero, então quer dizer que a estratificação estática do ambiente é instável. Então,
é mais simples, aparentemente não faz muita diferença, mas na hora de analisar perfis de temperatura, é mais fácil a gente fazer análise de temperatura potencial na vertical do que de temperatura, porque a temperatura a gente tem que ficar comparando com o gama D, enquanto a temperatura potencial é mais fácil, que a gente tem que comparar só com o valor zero. Então essas relações, elas são importantes para expressar a estabilidade estática da atmosfera. Então, essas situações são equivalentes. Tá? Gama D maior que gama é deteta dZ maior que zero, gama D menor que gama é deteta dZ menor que zero, e gama D igual a gama, deteta dZ igual a zero. Bom, então tudo que nós temos visto até o momento é situação em que o ar era não saturado, né? O processo, melhor dizendo, da porção de ar é não saturado. Agora, nós vamos considerar o efeito de umidade quando é suficiente para chegar à saturação e haver mudança de fase. Então, se uma porção de ar estiver saturada, sua temperatura irá diminuir com a altitude de acordo com o lapse rate adiabático saturado γS. Isso nós já vimos, né? Quando ela está saturada, ela movimento para cima, por exemplo, vai resfriar adiabaticamente devido à expansão do ar pela queda de pressão. Por outro lado, o processo de mudança de fase do vapor d'água para água líquida vai liberar calor latente e vai tender a aquecer a porção de ar. Então a taxa de resfriamento dela será menor do que a taxa da adiabática seca gama D. Então nós chamamos de gama S. Analogamente, a análise anterior, sendo gama o lapse rate real da atmosfera, as porções de ar saturado poderão ser estáveis, neutras ou instáveis, de acordo com o seguinte critério. Então, a análise é análoga ao que a gente fez na sessão anterior. A diferença é que nós não vamos mais comparar gama com gama D, nós vamos comparar gama com gama S, porque e nesse caso específico, a porção de ar atingiu saturação, ela vai se resfriar a uma taxa que é gama S, né? Então nós temos que comparar a porção de ar, como está variando a temperatura dela, que é de acordo com gama S, com a variação de temperatura do ambiente, que é gama. Então, da mesma forma, as conclusões que nós vamos obter são as mesmas. Se gama menor que gama S, a atmosfera é dita estável, estaticamente estável. Se gama igual a gama S, é estaticamente neutra. Tudo isso aqui para processo adiabático saturado. E se gama maior que gama S, a atmosfera vai ser estaticamente instável para processos adiabáticos saturados. E agora vem uma situação particular, que é a da estabilidade condicional. Se o lapse rate real da atmosfera estiver entre gama S e gama D, como está nessa figurinha aqui, então aqui, Z, eixo vertical, de alturas ou altitudes, e temperatura. Aqui é o gama D, 9,8 graus Celsius por quilômetro, e aqui é o gama S. Tá? Esse gama S é o valor da adiabática saturada, que ele varia, a gente viu que varia na atmosfera. Tem valores em torno de 4 graus Celsius por quilômetro próximo à superfície, e lá no meio da troposfera entre 6 e 7, e lá na tropopausa, perto da tropopausa, né, na parte superior da troposfera, vai estar lá perto de 9, né, em torno de 9 graus Celsius por quilômetro, ou seja, próximo da adiabática saturada. Próximo da adiabática seca, melhor dizendo. Então, mas sempre a gente viu, o gama S sempre será menor que o gama D, né, nesse caso. Então, o gama S, por exemplo, genericamente está representado esse aqui, verde, e esse aqui é o gama D, sempre vai estar, né, é um valor constante. E aí, essa situação
está dizendo aqui, ó, o gama é o ambiente. Ele está assim. Eu posso ter gama aqui, eu posso ter o gama aqui, e posso ter o gama nessa situação aqui, que está entre o gama S e o gama D. Né? Então, por que essa situação é particular? Né? A porção de ar que for elevada acima do seu nível de equilíbrio se tornará mais fria que o ar ambiente, desde que não haja saturação e condensação, seguindo a trajetória OA da figura 4 a seguir. Então, se não houver saturação, ela vai seguir a adiabática seca. Então, é a vermelha, essa linha vermelha. Então, saiu do nível O, aqui, começa a subir, chega aqui no nível Z1, com essa temperatura aqui, porque está seguindo a adiabática seca, não houve saturação. Agora vamos ver. Vamos supor que no nível Z1 ela se torne saturada. Então a gente já viu. Eventualmente, o que acontece nesse movimento ascendente, a temperatura vai diminuindo, aí a razão de mistura de saturação da porção de ar vai diminuindo e aí se iguala à razão de mistura da porção de ar. Aí ela está em situação de saturação, que é o nível de condensação por levantamento a essa altitude. Então, nessa situação específica, Z1 corresponde ao nível de condensação por levantamento, porque ela foi subindo pela adiabática seca, saturou em Z1. A partir desse nível, então, se ela continuar subindo, vai passar a resfriar seguindo o Lewis rate adiabático saturado, gama S, porque a partir desse nível, saturou, vai seguir o gama S. E aí é isso aqui. Veio seguindo a adiabática seca, Z1 é o NCl, saturou, então a partir daqui, ó, ela vai seguir a taxa de resfriamento é paralelo a essa linha aqui, que é o gama S. Então, a partir daqui, ela vai resfriar seguindo o gama S. Então, vem seguindo a diabática seca até o nível A, e vem seguindo agora a partir do nível A, continua subindo, vai resfriando de acordo com gama S, paralelo a essa aqui, linha verde aqui. Aí o que acontece? Eventualmente, a temperatura no nível Z2, a porção de ar chega aqui no nível Z2 e passa a ter a temperatura do ambiente. E se ela continuar subindo, o que vai acontecer? Em níveis acima de Z2, a temperatura da porção de ar vai ser maior que a temperatura do ambiente, e aí, nesse caso, ela passa a ser menos densa que o ambiente e ela vai tender a subir. Então, vamos supor que tem algum movimento que força a porção de ar a começar a subir, e aí ela vai subir aqui de acordo com a adiabática seca, a temperatura dela é mais baixa que do ambiente, então, mas existe um movimento que continua, uma forçante que continua fazendo ela subir, e aí ela não consegue descer, ela continua subindo, e eventualmente satura, aí ela continua subindo, e nesse ponto aqui, ela passa a ter a temperatura dela, da porção de ar, já passa a ser maior que o ambiente, aí a partir daqui é instável, aí ela vai continuar subindo sem dificuldade, porque agora ela está com flutuabilidade positiva. Né? Então, eventualmente ela poderá se tornar mais quente que o ar ambiente no nível Z2, seguindo a trajetória AB. Aí é isso aqui, ó. Segue AB, aí a partir daqui está mais quente que o ambiente, aí ela continua para cima, porque tem flutuabilidade negativa, positiva. Acima desse nível, ela passaria a ter temperatura maior que o ambiente, sendo, portanto, menos densa que ele. Consequentemente, haverá uma aceleração para cima que continuará a elevar a porção de ar. A esse nível, Z2, né, nesse caso específico aqui, que é essa notação, chamamos nível de convecção livre. Por quê? Porque a partir desse nível, a porção de ar já está menos densa que o ambiente, aí ela pode subir sem nenhuma restrição. Né? Aqui, no primeiro caso, eu tenho que ter alguma forçante, porque a tendência da porção de ar, quando ela está mais fria que o ambiente, é tender a voltar para
o nível anterior. Eu tenho que ter alguma forçante, então, que obrigue o ar a continuar subindo. E, eventualmente, contrariando o que ele quer fazer, ele quer retornar, mas tem uma forçante que obriga ele a continuar subindo. Vamos supor, o escoamento está sendo forçado sobre uma montanha, e o escoamento de grande escala empurra o ar e as porções de ar têm que continuar subindo, mesmo em situação de estabilidade. Aí, eventualmente, o que aconteceu? Atingiu aqui um nível que saturou, aí a partir daí não existe mais a restrição, ela não tem que vencer uma resistência, aí é livre o movimento ascendente dela. Por isso que chama nível de convecção livre. Convecção é movimento para cima, né? Sua posição em relação à superfície dependerá da quantidade de umidade, da porção de ar e do valor de gama, né? Então, se eu tiver, por exemplo, muita umidade na superfície e ela saturar rapidamente, ela poderia inicialmente deslocar só uma pequena altura aqui, um ΔZ pequeno, e já atingir a saturação aqui, ó, e a partir daqui seguir o gama S, e a partir daqui ó, ela já estaria, a partir desse nível, a porção de ar mais quente que o ambiente, aí ela já subiria livremente. Então, o nível de convecção livre não seria aqui se ela saturasse um nível inferior, porque tem mais umidade. E vai depender também dessa inclinação do gama, né? Então, são dois fatores que vão influenciar onde é que vai ser o nível de convecção livre. Assim, podem-se esperar condições favoráveis à convecção acentuada em uma camada da atmosfera onde gama está entre gama S e gama D, né? Então, nessas situações, é favorável, né? Porque facilita que a porção de ar atinja uma situação de ser menos densa que o ambiente e subir mais rápido, continuar subindo. Porque se ela fosse seca, ó, ela ia permanecer sempre mais fria que o ambiente e eventualmente ia retornar para a posição anterior. Mas aqui não. É o fato dela ter umidade, atingir a saturação e passar a seguir o gama S é que favorece ou permite que ela fique a uma temperatura mais elevada que o ambiente e continue subindo. Então, essas condições, quando eu tenho muita umidade na parte de baixo da atmosfera, facilita que a porção de ar ela atinja a saturação rapidamente e atinja com mais facilidade o nível de convecção livre, né? Essa condição é identificada como condicionalmente instável em relação à convecção, pois estará condicionada, ou seja, dependerá da saturação da porção de ar para que se estabeleça a instabilidade. Ou seja, é condicional porque se tornará instável dependendo de saturar ou não. Vamos supor que ela só atingisse a saturação por aqui, no nível muito mais elevado, porque está com pouca umidade. Então, eventualmente, ela passa a seguir a adiabática saturada por aqui e nunca vai ultrapassar o gama, nunca a temperatura do ar, da porção de ar, vai ficar maior que o ambiente, por exemplo. Então, é condicionado. Depende da quantidade de umidade, depende do gama, mas é necessário para que isso ocorra que o gama esteja entre o gama S e o gama D. Se o gama estiver aqui, ó, pode estar processo saturado ou seco, a porção de ar vai estar sempre mais fria que o ambiente. Então é incondicionalmente estável. E se o gama estiver aqui, ó, o gama for maior do que gama D e gama S, tanto para processo adiabático seco quanto adiabático saturado, a porção de ar ela vai estar mais quente que o ambiente. Então vai estar incondicionalmente instável. Tanto processos secos quanto saturados, a porção de ar vai estar mais quente que o ambiente, vai estar instável. Aqui é que depende. O gama entre gama S e gama D poderá ou não atingir uma situação de instabilidade. Por isso que é chamado de instabilidade condicional, tá? Ou estabilidade condicional, como preferir.
Agora nós vamos falar um pouco sobre entropia e a segunda lei da termodinâmica, né? Então, isso é estudado lá na termodinâmica clássica, né? Nós vamos aqui dar uma ênfase nos aspectos referentes à termodinâmica da atmosfera, né? Mas vamos abordar brevemente alguns aspectos teóricos aqui da segunda lei, né? Então vamos começar falando de processos reversíveis e processos irreversíveis, né? Do ponto de vista termodinâmico, um processo é reversível quando cada estado do sistema é um estado de equilíbrio, né? Como aquele exemplo que a gente viu no início da primeira lei da termodinâmica, do arranjo cilindro-pistão, em que tem a expansão lenta do gás que está dentro do cilindro, né? A gente considerou variações infinitesimais. Aquele a gente chamou processo de quase equilíbrio, com a ideia de que naquele caso específico, naquela hipótese que a gente estava adotando ali de deslocamentos infinitesimais muito lentos, ali a cada passo infinitesimal era mantido o equilíbrio, né, do sistema, né? Considera-se então que o processo ocorre por meio de um número infinito de estados de equilíbrio que possuem diferenças infinitesimais entre si. Foi o que a gente fez naquele exemplo. E isso é lógico, é uma condição que é teórica, né? Por quê? Porque nós vamos logo ver a seguir que no mundo real os processos ocorrem a passos finitos, ou diferenças entre estados que são diferenças finitas, né? Nesse caso, voltando ainda ao caso do processo em que é uma sequência de estados de equilíbrio infinita, uma sequência infinita desses estados que têm diferenças infinitesimais entre si, né? Nesse caso, pode-se reverter o processo e retornar o sistema ao seu estado original, e o ambiente ou a vizinhança terá retornado também ao seu estado original, né? Esse processo, então, o reversível é esse, que eu posso retornar o sistema ao estado original e o ambiente, né? Um processo irreversível, ele ocorre por meio de passos finitos, aí é o mundo real, né? E se o sistema for levado de volta ao seu estado original, a vizinhança terá sofrido uma mudança em relação ao seu estado original. E aí, mesmo que eu retorne o meu sistema ao seu estado original, o que vai acontecer é que a vizinhança ela poderá não retornar, nesse caso é irreversível. Assim, o termo irreversível representa um processo no qual o sistema e a vizinhança não podem ser levados ambos de volta às suas condições originais. Para ser reversível, não adianta, não basta eu só retornar, por exemplo, o sistema ao seu estado original. A vizinhança ou o ambiente também tem que retornar ao estado original. Então, é ambos. Um exemplo de processo irreversível é a expansão não resistida de um gás, que para retornar ao seu estado original necessitará de trabalho a ser exercido pelo ambiente, compressão do gás, e de transferência de calor do gás para o ambiente a fim de retornar à sua temperatura original. Então vamos supor, eu tenho uma câmara dividida em duas partes, uma membrana aqui com gás que está comprimido e outra parte com vácuo. Eu retiro essa membrana, aí é uma expansão não resistida. O gás que está comprimido expande e ocupa toda a minha câmara. Para retornar esse gás a ocupar o seu estado original, volume, temperatura e pressão, eu tenho que retornar ele àquela condição que tinha antes da membrana. Para fazer isso, eu vou ter que comprimir o gás. Aí, espontaneamente, o gás não vai voltar à posição original dele. O que eu vou ter que fazer? Vou ter que produzir trabalho, de alguma forma comprimir esse gás para ele retornar ao seu volume original. E o que vai acontecer?
Quando eu comprimo o gás, nós já vimos, se for o gás ideal, a temperatura dele não vai modificar. Mas aí eu exercendo o trabalho e comprimindo o gás, o que vai acontecer? Aí a temperatura dele vai aumentar. Aí eu vou ter que retirar calor dele para que ele retorne à temperatura original, porque eu produzi trabalho, comprimi, a temperatura aumenta. Então, o ambiente vai ter que exercer trabalho sobre o sistema, que é o gás, para ele retornar. Ou seja, tudo que está fora do sistema é ambiente. Então, o ambiente vai ter que comprimir o gás, exercer trabalho. Ou seja, o sistema, quando houve a expansão, não foi exercido trabalho sobre o ambiente. Agora, o ambiente vai ter que produzir trabalho para comprimir o gás. Então, ele está perdendo energia porque não ganhou essa energia anteriormente. Agora ele vai ter que consumir energia para retornar ao sistema. Então ele já perdeu, já não está na situação anterior. E o que vai acontecer? O gás vai aquecer, ele vai ter que transferir esse calor para o ambiente para retornar a temperatura. Então o ambiente também vai receber uma certa quantidade de energia na forma de calor, vai aumentar a temperatura do sistema, que ele anteriormente alterou, não tinha aquela temperatura. Então, o ambiente vai ter que receber esse calor que ele não tinha antes. Então, esse caso, o processo, não é reversível, porque eu posso retornar o sistema ao seu estado original, mas o ambiente sofreu modificação. No que se segue, consideraremos todos os processos como sendo reversíveis. Então, vamos, por hipótese aqui, vamos considerar que todos os processos são reversíveis. Tá? Vamos considerar a primeira lei da termodinâmica nessa forma aqui. dQ CP/dt menos alfa dP. Vamos usar alfa igual a RT sobre P, que é da equação de estado do gás ideal. Então nós vamos ter dQ é CP/dt menos, aí substitui alfa por RT dP sobre P. Vamos dividir os dois lados por T, na equação, dQ sobre T é CP/dt sobre T menos R dP sobre P. Ou dQ sobre T é igual a CP, diferencial de log natural de T, que é dt sobre T, menos R, diferencial de log natural de P, que é dP sobre P. Uma vez que T e P são funções de estado, como nós já vimos, os diferenciais d log natural de T e d log natural de P são exatas. Essas diferenciais são exatas, tanto para T quanto para log natural de T, né? E, ao serem integradas, o resultado dependerá apenas dos valores iniciais e finais, respectivamente, como nós já vimos. Nas funções de estado, a integral da diferencial é o valor final menos o valor inicial, porque a diferencial é exata. Assim, em uma integral cíclica, a integral de uma diferencial exata será igual a zero, que a integral cíclica é: eu saio de um estado inicial, percorro um certo processo e retorno ao estado inicial. O estado final é igual ao estado inicial. Como a integral de uma diferencial exata é o valor final menos o valor inicial, se esses valores, inicial e final, são iguais, então eu saio do inicial, percorro um determinado processo e retorno ao valor inicial. Isso é uma integral que eu digo cíclica, estado final igual ao inicial. Então, já que a integral de uma diferencial exata é o valor final menos o inicial, já que eles são iguais, a integral cíclica vai ser igual a zero. Do cálculo, sabe-se que a condição necessária e suficiente para uma diferencial ser exata é que sua integral ao longo de um caminho fechado, cíclico, seja igual a zero. Se integrarmos a expressão da primeira lei da termodinâmica em um caminho fechado, ou seja, uma integral cíclica, nós vamos ter o seguinte: dQ igual a CV dt mais PD alfa. Então vamos pegar nessa forma a primeira lei. Vamos integrar, fazer uma integral cíclica dos dois lados. Então, integral cíclica de dQ vai ser a integral cíclica de CV dt mais a integral fechada cíclica de PD alfa. Ok. Considerando CV como constante, então a integral de CV dt vai ser CV integral fechada de dt.
T é uma função de estado. Então, a integral cíclica ou fechada de uma função de estado é zero. Então, esse termo é constante, que multiplica esse termo que é zero, vai ser igual a zero. Logo, a integral fechada de dq vai ser igual à integral fechada de p de alfa. Porém, a integral fechada de p de alfa é a integral fechada de dw. Sabemos que dw, que é o trabalho específico, diferencial, é p de alfa. E sabemos que o w é uma função de linha, ou seja, o valor da integral depende do caminho, né? Portanto, de forma geral, a integral fechada de dq é igual à integral fechada de dw e não necessariamente é igual a zero. Então, de forma geral, né, essa integral fechada de dw vai ser diferente de zero. Consequentemente, a integral fechada de dq também vai ser diferente de zero. Assim, dq e p de alfa não são diferenciais exatas. E as integrais fechadas dependem do caminho escolhido, que não é o caso da função de estado. Porque são funções de linha, calor e trabalho. Considerando agora a primeira lei da termodinâmica nessa forma aqui, que a gente obteve lá, dividindo a primeira lei por t, nós vamos ter que dq sobre t é igual a cp d log natural de t menos r d log natural de p. Aplicando uma integral cíclica à equação com cp constante, nós vamos ter o seguinte: integral fechada ou cíclica dq sobre t vai ser cp constante, integral de d log natural de t, eu estou tirando cp de dentro da integral, que estou considerando constante, menos r é a constante do gás, então fica fora da integral. Integral fechada de d log natural de p. Uma vez que t e p são diferenciais exatas, então eu vou ter o quê? Que essa integral aqui e essa aqui são iguais a zero. Então eu vou ter que a integral de d log natural de t é igual a zero e a integral fechada de d log natural de p é igual a zero. Portanto, a integral fechada de dq sobre t é igual a zero, indicando que dq sobre t também é uma diferencial exata. Então, se a integral dessa diferencial aqui, a integral fechada, é igual a zero, quer dizer que dq sobre t é uma diferencial exata. Portanto, 1 sobre t, o que eu fiz? Eu peguei dq e dividi por t. Então, 1 sobre t é chamado um fator de integração, que transforma dq em uma diferencial exata. Então, lembrando, a integral fechada de dq não necessariamente vai ser igual a zero. Então, de forma geral, é diferente de zero. Agora, se eu pego dq divido por t e aplico a integral fechada, aí ela é igual a zero. Então, eu mudei, né, uma diferencial que não era exata para uma diferencial exata. E o fator que fez a modificação foi a divisão pela temperatura. Então, 1 sobre t é chamado fator de integração, que transformou dq em uma diferencial exata, dq sobre t. Bom, então agora vamos ao conceito de entropia. Definimos agora a quantidade φ como dφ igual a dq sobre t, né? Assim, dφ vai ser igual a cp d log natural de t menos r d log natural de p, que é substituindo aqui nessa forma da primeira lei que a gente obteve aqui. Uma vez que t e p são funções de estado, então φ também é uma função de estado que chamamos de entropia. Joule por quilograma Kelvin, as unidades. Então, é uma definição. A interpretação física da entropia pode ser feita a partir da segunda lei da termodinâmica, que a gente vai falar um pouquinho mais a seguir. A entropia, agora a gente vai fazer vamos enfocar um aspecto que é da termodinâmica da atmosfera, né? A entropia pode ser relacionada à temperatura potencial da seguinte forma. A partir da equação de Poisson, que é a equação da temperatura potencial, θ igual a T, que multiplica P0 sobre P elevado a R sobre Cp. Vou aplicar log natural dos dois lados.
log natural de θ igual log natural de t, mais R sobre Cp, que multiplica log natural de P0 menos log natural de P. Okay? Agora eu vou diferenciar os dois lados dessa expressão. Então, diferenciando os dois lados, diferencial de log natural de θ é dθ sobre θ. Vai ser igual, diferencial de log natural de t é dt sobre t, menos, né, R sobre Cp, log natural de P0, então, P0 é uma constante. Então, o diferencial de uma constante é zero. Então, esse sinal menos vem para cá. R sobre Cp é constante, então vai ser R sobre Cp, diferencial de log natural de P, que é dP sobre P. Vou pegar essa expressão, vou multiplicar por Cp dos dois lados. Então, você Cp dθ sobre θ igual a Cp dt sobre t menos R dP sobre P. Ok? Então, dθ sobre θ é o quê? É diferencial de log natural de θ. dt sobre t é diferencial de log natural de t. E dP sobre P é diferencial de log natural de P. Então, vamos comparar essa equação com essa equação aqui. O lado direito, Cp d log natural de t menos R d log natural de P, são iguais. Então, eu posso igualar os dois lados esquerdos. Dφ, então, vai ser igual a Cp d log natural de θ. Usando a expressão anterior de dq sobre t, observamos que os lados direitos das equações são iguais. Assim, dφ é igual a Cp d log natural de θ. Ou seja, a variação da entropia de um sistema depende apenas da temperatura potencial e da sua variação. Então, a variação da entropia depende apenas da variação do logaritmo natural de θ, ou seja, depende da variação de θ. Né? Portanto, em um processo em que a temperatura potencial é constante, a entropia também será constante. E isso, qual é o processo em que a temperatura potencial é constante? É o processo adiabático seco. Então, no processo adiabático seco, a temperatura potencial será constante, a entropia será constante. Então, é por isso que processos adiabáticos secos são chamados processos isentrópicos, porque a entropia permanece constante. E quando é que o processo vai ser isentrópico? É quando ele é irreversível. Então, o processo adiabático é um processo reversível. E, portanto, ele é isentrópico. Uma vez que em processos adiabáticos, θ permanece constante, esses processos são também chamados de isentrópicos. Assim, nas ciências atmosféricas, utiliza-se temperatura potencial como uma expressão da entropia. Agora vamos falar da segunda lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica ela expressa a equivalência quantitativa entre diferentes formas de energia. Calor, a gente viu, calor, trabalho, né, e a energia interna. São três formas diferentes de energia. Então, elas são relações quantitativas entre essas três formas de energia, estão expressas na primeira lei da termodinâmica. Né? No entanto, ela não impõe restrições na forma em que os processos ocorrem. Por exemplo, nem todos os processos são possíveis de ocorrer na natureza de forma aqui é redundante, né? Ocorrer naturalmente na natureza, ou no mundo real, melhor dizendo. Né? Por exemplo, uma xícara de café exposta à temperatura, à atmosfera, exposta à atmosfera, na mesma temperatura do ambiente, então pego uma xícara de café, o ambiente está a 20 graus Celsius, eu coloco uma xícara de café, o café a 20 graus Celsius eu coloco ali. Espontaneamente, a xícara de café não pode retirar calor da atmosfera e aumentar a sua temperatura. Não é possível. Eu pego a xícara de café, coloco ela ali, o ambiente está a 20 graus, a temperatura 20 graus,
sem que haja alguma produção de trabalho, o café não pode aumentar a sua temperatura às custas de calor que ele retira espontaneamente do ar atmosférico. Ou uma situação mais absurda ainda. Eu pego uma xícara de café a 35 graus e o ambiente está a 20 graus. Aí eu ponho uma xícara de café a 15 graus mais quente do que o ar atmosférico, né? O que a gente vê naturalmente ocorrer é que, como a temperatura do café é mais alta que o ambiente, o café vai ceder calor para o ambiente e vai baixar a sua temperatura. E vai atingir finalmente a situação de equilíbrio. A situação absurda é se o café mais quente continuasse retirando calor do ambiente espontaneamente e continuar aumentando sua temperatura de 35 para 40 graus e o ambiente baixar sua temperatura espontaneamente e ceder calor para o café. Se eu aplicar a primeira lei da termodinâmica a esse processo, eu vou conseguir lá a equivalência entre calor e mudança na energia interna, considerando que não haja produção de trabalho. No entanto, isso é impossível de se acontecer naturalmente. Mas a primeira lei vai dizer que existe equivalência entre o calor e a mudança na energia interna do ar. O calor que é cedido pelo ambiente para o café e vai implicar em mudança na energia interna do ar atmosférico. Mas o processo é impossível, mas a primeira lei não impõe restrições, né? A natureza, então, opera sob certas restrições que são expressas pela segunda lei da termodinâmica. Então, a segunda lei é ela que impõe as restrições. Qual o sentido que é possível ocorrer o processo? Uma das formas de se expressar esse princípio empírico é por meio do enunciado de Kelvin Planck, né? É impossível se construir uma máquina que opere de acordo com um ciclo que produza nenhum outro efeito, além de extrair calor de um reservatório térmico e produzir uma quantidade de trabalho equivalente ao calor retirado daquele reservatório, mesmo que seja uma máquina reversível, mesmo que seja uma máquina perfeita, que não tenha nenhum tipo de perda de energia, né, que implica em irreversibilidade, mesmo que a máquina seja reversível, eu não posso pegar e transformar calor em trabalho. Em equivalência energética, todo o calor se transformar em uma quantidade de trabalho equivalente. Tá? No entanto, é possível que uma certa quantidade de trabalho seja totalmente transformada em calor. Um sentido é possível, outro sentido não é possível. Tá? Isso, na termodinâmica clássica, a gente explora, do ponto de vista teórico, analítico, um pouco mais isso. Aqui brevemente a gente está fazendo essa contextualização nas ciências atmosféricas. Né? Deve-se lembrar que o conceito de entropia é definido para sistemas em equilíbrio e que a variação da entropia de um estado para outro é associada a um processo reversível ligando os dois estados. Que nós vimos, processos reversíveis são aqueles que são variações infinitesimais, e no mundo real não. As variações são finitas. Quando o processo ligando os mesmos dois estados for irreversível, a variação de entropia é a mesma, pois a entropia é uma função de estado. Aí, a variação de entropia é a mesma, seja o processo reversível ou irreversível. Ou seja, ΔΦ, do ponto de vista finito, tá, será o mesmo em ambos, seja o processo que leva do estado 1 ao estado 2 reversível ou não. No entanto, o valor da integral de Q sobre T entre os dois estados não será a mesma para os dois processos. Na verdade, em um processo irreversível, ΔΦ, que é igual a φ2 menos φ1, será menor que a integral entre 1 e 2 de dq sobre t. Se o processo for reversível,
Então, φ2 menos φ1 é igual à integral entre 1 e 2 de dq sobre t. Mas se o processo é irreversível, aí φ2 menos φ1 vai ser menor do que essa integral entre 1 e 2 de dq sobre t. Pode-se demonstrar que entre esses mesmos estados 1 e 2, o processo reversível será mais eficiente que o processo irreversível. Então, essa apresentação é para contextualizar a segunda lei da termodinâmica dentro das ciências atmosféricas, que o mais importante para a gente aqui, imediatamente, é a relação que tem entre temperatura potencial e entropia, né? Essa foi a relação mais importante. Agora, essas relações são aplicadas também quando a gente vai fazer a dedução da equação de Clausius-Clapeyron, que permite que a gente obtenha a relação entre a pressão de vapor de saturação e a temperatura. E ali, nessa dedução, a gente acaba verificando que a pressão de vapor de saturação, no caso que nos interessa o vapor d'água, depende apenas da temperatura. E isso é extremamente importante. Então, esses conceitos, a relação da definição de entropia com processos que são processos adiabáticos e a relação com dq sobre t, são utilizados esses conceitos quando a gente faz a dedução da equação de Clausius-Clapeyron, que ela supõe um certo processo, que é um processo cíclico e é um processo reversível. Então, nós usamos esses conceitos e quando se faz essa dedução, a gente contextualiza isso. No caso, nós não vamos utilizar nas nossas aplicações a equação de Clausius-Clapeyron, mas vamos utilizar a equação de Tétens. Ela que vai permitir que a gente faça a estimativa da pressão de vapor de saturação em função da temperatura, que é uma boa aproximação da equação de Clausius-Clapeyron dentro dos estados que a gente encontra na atmosfera real.